Léo, obrigado pelo convite. Na verdade, o projeto, como Tecnopool, que a gente se envolve no projeto desde o início, tanto estou vendo a Dani, a Júlia aqui, para nós é uma enorme satisfação estar aqui, tanto eu pessoalmente compartilhando um pouco desse tema, que é um tema que eu atuo há mais de 10 anos, que são as metodologias ágeis, e também de contribuir com o próprio projeto, né? A Aliança para a Inovação, os 3 parques e o BRDE e a Venture. Então, a minha trajetória no tema, vou separar em 2 coisas, né? Eu sou formado em ciência da computação, me formei, fiz doutorado em ciência da computação, terminei em 2009, e um ano antes eu entrei no ecossistema de inovação da universidade, onde eu estou até hoje, assumi diversos papéis, gestor da área de gestão de P&D, depois diretor Tecnopuc, antes gerente do escritório de projetos, antes de assumir a posição de gestor de P&D, e 2 semanas atrás a gente, que tem a ver com o que eu vou falar, a gente deu mais um passo numa evolução do modelo de gestão do parque. Então a gente vem gradativamente nos últimos 3 anos reduzindo níveis hierárquicos, e hoje a gente está trabalhando no modelo de cogestão. A gente implantou esse modelo no início de outubro. Essa evolução faz parte de uma visão, né, de um planejamento estratégico que foi feito ao longo do ano de 2017. 2018, o Tecnopuc completou 15 anos e a gente sentou para planejar, né, liderado pelo Aldi e pela reitoria da universidade, o Aldi, que é o superintendente de inovação e desenvolvimento. Nós sentamos para planejar os próximos 15 anos. E uma das coisas que a gente viu é que a gente tinha que, de alguma forma, ressignificar o modelo de gestão do parque. Então, a gente fez um movimento de reduzir, eram 4 níveis hierárquicos, reduzimos 1, e começamos a implantar em janeiro de 2018, e agora, em outubro de 2020, também acelerados pela pandemia, a gente deu mais um passo e reduziu mais um nível. Então, nós temos hoje uma espécie de uma cogestão, vou chamar assim, eu responsável pela área de relacionamento e negócios do parque, e a Flávia Fiorini responsável pela parte de operações e empreendedorismo. E é literalmente cogestão. Está tão na moda e a gente resolveu se divertir um pouco também, aprender bastante com isso. Isso do ponto de vista do parque. E métodos ágeis, o meu envolvimento foi, eu diria assim, ao natural, ao começar a pesquisar. Eu me formei em computação, especificamente em engenharia de software. Em 2002, 2003 eu fiz mestrado. Em 2001 foi quando, ainda como eu dava aula na graduação, agora não estou dando mais aula na graduação muito em função do tempo, mas eu trabalho com processos de desenvolvimento, gestão de projetos, e aí eu li sobre métodos ágeis, escrevi um capítulo sobre métodos ágeis na minha dissertação de mestrado, comecei o doutorado, fui morar 1 ano no Canadá em 2007, lá eu comecei a atuar de fato, adotando práticas ágeis, voltei e aí eu comecei a orientar alunos no tema, comecei a ministrar cursos no tema, e eu comecei a de fato me envolver em uma série de projetos que transbordaram inclusive a área de tecnologia. A gente vai falar bastante, o Parzanello, eu assisti a palestra do Parzanello, não consegui estar aqui com vocês, mas já assisti, a minha preocupação era sobrepor alguma coisa com o que ele falou. Algumas coisas eu vou reforçar, algumas coisas vocês vão ver ou vão lembrar, quem assistiu a palestra do Parzanello, imagino que muitos aqui assistiram. Algumas das coisas eu vou falar, eu vou reforçar o que ele disse, outras coisas vão se sobrepor, mas é importante, é necessário, porque o Parzanello dá aquele foco do agilidade para o C-Level, né? Agilidade para o executivo, que é essa próxima década que a gente vai viver. Eu vou trabalhar um pouquinho mais em gestão e liderança, ainda nos 2 níveis anteriores, porque por mais que a gente trabalhe, ou a gente entenda que a gente precisa trabalhar agilidade no C-Level, para chegar no C-Level a gente tem que começar pela operação, né? Então, trabalhar agilidade nos times, trabalhar agilidade no tático e trabalhar no nível executivo. É muito importante a gente entender isso, e eu acho que mais importante é a gente entender como é que isso se aplica na nossa realidade. É muito uma questão de posicionamento, de cultura, mais do que as práticas em si. Eu vou tentar, ao longo da fala,
percorrer todo esse caminho. Deixa eu ver se eu consigo só compartilhar a minha tela. Então, assim, gente, eu estava falando aqui das aventuras, né, dos livros. Uma das formas que eu desenvolvi para ganhar também conhecimento no tema foi me aventurar a escrever também, ou traduzir. Então, esse livro aqui de Kanban e Scrum eu ajudei a traduzir. Tem um capítulo de livro de 2010 falando de gestão ágil com equipes remotas. Aqui a revisão de a tradução de um livro também de Scrum. Aqui a edição, junto com outros 2 colegas, com a autoria de um livro em 2014, com mais 15 profissionais de métodos ágeis do Brasil, a gente lançou um livro, uma compilação dos principais métodos. E mais, aqui, essa foto é de 2010, eu estou bem no meio aqui da foto. Essa foto é da organização da primeira edição da Conferência Ágil, da Agile Brasil. Na verdade, a primeira edição em dimensão nacional. A gente em 2009, tinha tido uma edição no Rio de Janeiro, um pouquinho menor, e aí um grupo de agilistas, como a gente chama, se juntou. Aqui nessa foto tem gente... Tá aqui o Luiz, ó, o Parzanello tá aqui na foto. Gente de Recife, gente de São Paulo, gente de Belém, gente de Brasília, gente do Rio. Então a gente se juntou e resolveu organizar. Esse evento foi organizado na PUC, no Centro de Eventos da PUC, para 820 pessoas, e daquele evento, um ano e meio depois, nós fundamos, a gente fez 3 edições, e aí os organizadores, eu fui o organizador geral dessa edição de 2010, a gente se juntou e resolveu criar uma entidade, uma organização, uma associação chamada Agile Alliance Brasil, que é filiada à Agile Alliance Internacional, que é a principal organização de promoção de práticas ágeis no mundo, e a Agile Brasil, então, se propôs, quando foi criada, a fazer algo similar no contexto brasileiro. Ela continua existindo, eu fiz parte do board de 2013 a 2017, e a gente foi, então, renovando, e ela está aí hoje. Esse ano, a Agile Brasil foi remota, e eles fizeram uma caravana pelos 4 cantos, na verdade, pelas 5 regiões do Brasil, online gratuito. E mais recentemente, um envolvimento com um projeto muito bonito, um projeto de transformação social, eu diria assim, que é capacitação tecnológica para pessoas socialmente vulneráveis, adotando métodos ágeis, né? A gente publicou um livro, esse projeto é em parceria com a ThoughtWorks, localizado aqui no Tecnopuc. Esse livro ele tem formato Kindle gratuito, é um livro realmente para que a gente divulgue o que está sendo feito. E esse ano, um livro sobre startups, especificamente startups de tecnologia, e dentro desse livro tem algumas considerações, algumas reflexões sobre a adoção de práticas ágeis em startups. Beleza. Quando a gente fala de agilidade, a gente fala de mudança de mentalidade, né? E eu gosto muito de frisar isso. E essa é uma foto que eu trago. Essa foto eu vi pela primeira vez o Rodrigo Galvão, o atual presidente da Oracle Brasil, ele usou quando ele trouxe, quando a Oracle inaugurou o Centro de Inovação aqui no Tecnopuc, faz uns 2, 3 anos, e ele mostrou essa foto e disse assim: isso aqui é um gurizinho andando numa balance bike, uma bicicleta sem pedal. O que ele está fazendo é treinando a capacidade dele de se equilibrar, para que ele não precise, quando ele for uma bicicleta com pedal, ele treinou o equilíbrio, ele não vai conseguir se desenvolver, ele não vai precisar usar as rodinhas de apoio. Ele vai por uma bicicleta maior com pedal, sem rodinhas de apoio. E ele usou essa figura de linguagem para falar de futuro do trabalho e falar da importância de encontrar um novo ponto de equilíbrio. E a gente está vivendo cada vez mais isso. Se é na gestão, nas práticas que a gente adota, na forma como a gente desenvolve, como a gente entende um negócio. Aqui a gente está falando de startups. É muito importante que a gente entenda a dinâmica de empreender, eu diria assim, pré-lean startup é completamente diferente do que a gente faz agora. Então, todos nós estamos sendo convidados cada vez mais a voltar para a nossa balance bike e reencontrar o nosso ponto de equilíbrio. E tem um autor que vocês vão me ver falar bastante ao longo dessa apresentação, que é o Steve Denning. O Denning é um executivo, é um guru de gestão de vários executivos. Eu assisti uma palestra dele na Conferência Ágil,
americana, alguns anos atrás, e ele veio com essa frase: agilidade foi pilotada por 15 anos na área de TI, de 2001, quando o Manifesto Ágil foi lançado, até 2016, e agora virou mainstream, ou seja, a agilidade vai fazer toda a diferença. E aí eu não estou falando da agilidade no sentido de rapidez, é agilidade do ponto de vista de cultura, de posição, de mentalidade. A gente precisa levar isso para a organização inteira. O Luiz falou com vocês bastante sobre essa questão, né, da gestão. Aqui é só um reforço, ou seja, a gente está vivendo uma transformação, uma mudança de era, a gente sai da revolução industrial, passa para digital e vai para pós-digital, tecnologia está em volta de tudo e a gente precisa criar experiências que ressignificam a nossa forma de gerir, a nossa forma de se relacionar em casa, no trabalho, a nossa forma de lidar com a tecnologia. Então, enquanto no paradigma industrial a gente aprendeu a ser prescritivo, a gente aprendeu a trabalhar, como eu chamo, por antecipação, o legal era a gente se antecipar, a gente planejar tudo para evitar erro. No paradigma industrial é assim. E muitas indústrias permaneceram e ainda permanecem. A educação, e aqui a gente pode falar tranquilamente, a gente tem feito na PUC um monte de coisas diferentes, revolucionando a forma de ensinar, assim como é na Unicinos, como tem sido feito na URGS, só para pegar as 3 universidades da Aliança para a Inovação, mas até pouco tempo atrás não era assim. A forma de ensinar era muito alinhada a esse pensamento comando-controle, ao pensamento linear, ao pensamento de sala de aula, com classes, com o professor na frente, com o professor falando, os alunos ouvindo. E não é esse o princípio da coisa. Ou seja, a lógica da escassez está sendo substituída cada vez mais pela lógica da abundância. E no paradigma digital, o que a gente tem é algo que é imprevisível. A gente tem colaboração, a gente tem criatividade. O Luiz tem usado muito esse termo, a gente tem trabalhado junto nesse modelo que ele começou a criar, do Agile Business Owner, né, a exponencialidade, junta o Lean, junto o ágil, junto o exponencial para fazer diferença no nível estratégico. Mas o fato é que a gente precisa se adaptar a um mundo que já mudou, não é um mundo que está mudando, é um mundo que já mudou e se a gente não fizer nada, a gente vai ficar cada vez mais com aquela sensação de que tem um gap entre o que está acontecendo e o que a gente está fazendo. Então, abundância para mim é uma palavrinha essencial, uma palavrinha super importante, só que isso gera um conflito. Qual é o conflito? Pensamento digital ganha mais espaço. Nem todos nós temos a mesma orientação temporal. A gente pode aqui fazer uma discussão sobre práticas de gestão e descobrir que cada um pensa de um jeito. É o que eu falo da orientação temporal diferente. Enquanto a maior parte das empresas ainda atua na lógica industrial, a pandemia acelerou muitas dessas modificações, muitas dessas mudanças, mas quebrar essa barreira é muito difícil. Hoje de manhã eu estava assistindo uma palestra, foi muito legal, assim, eu via na reflexão, a gente estava falando sobre o futuro da educação, e a palestrante disse assim, por que é difícil? Hoje o maior gargalo para transformar a educação são os professores, é a mudança na cultura da forma de ensinar. Qual é o problema hoje dos professores? É que muitas vezes eles são ensinados pelo exemplo do que eles tiveram. A minha geração, eu tive aula com uma série de professores, eu me espelho neles. Só que me espelhar neles é muito legal, mas ao mesmo tempo eu preciso me reinventar. E eu não tenho a prática daquilo que está sendo... Eu não vivi este tempo, eu não tenho essa experiência do tempo atual. Eu fui ensinado de um jeito, mas eu não fui ensinado de outro jeito. Então esse é um desafio. A orientação temporal diferente, a minha forma de pensar é uma forma ainda vinculada a uma forma anterior, que é diferente dessa geração que está entrando no mercado de trabalho. Tem uma geração que já vem acelerando muitas das coisas que às vezes a gente demora a fazer. E aí o passado, quando a gente diz, estamos no passado, a maioria das empresas ainda está. A gente tem evoluído bastante, mas tem um longo caminho. E o que a gente chama de futuro é presente, cada vez mais. Bom, é desnecessário falar, a gente trouxe para o presente 5 anos de futuro, nesses 7 meses aqui de isolamento físico. E o que de fato é o futuro? É a gente usar cada vez mais a tecnologia facilitando os nossos modelos de gestão,
facilitando a nossa forma de trabalho. Ou seja, é valorizar cada vez mais a posição, um posicionamento de abundância e cada vez menos um posicionamento de escassez. Eu não vou me aprofundar muito na escassez versus abundância, mas se vocês quiserem exemplo, greve dos caminhoneiros. Exemplo perfeito de escassez. Todo mundo foi lá abastecer seu carro, mesmo sem precisar. Se eu só fosse abastecer se precisasse, eu estaria dando um exemplo de abundância. Ah, mas aí se eu precisasse de gasolina, se tu precisasse, se tu não abastecesse e precisasse, todo mundo ia precisar. Ia ter um fechamento generalizado de tudo, porque eu não ia ter para ninguém, não é só para ti. Tá? Então, às vezes é difícil a gente pensar, entender a lógica da abundância e agir de forma abundante. Então, a gente vem gradativamente saindo do modelo de gestão centralizado para o modelo de gestão distribuído. Essa breve descrição que eu fiz do modelo do Tecnopuc é exatamente isso. O que a gente fez? A gente tinha um modelo de 4 níveis hierárquicos, centralizando decisões em poucos atores. A gente agora tem um modelo cada vez mais distribuído em rede, com autonomia e empoderamento, mas, como eu digo sempre, maturidade, disciplina e responsabilidade. Autonomia, empoderamento, flexibilidade não vem sem disciplina, maturidade e responsabilidade. Senão não funciona. Porque senão eu vou pegar gente que não está preparada para entrar no modelo onde a autonomia é o que diz, é o que dita as regras. Aí a frase que eu mais gosto de dizer: autonomia e empoderamento com alinhamento e com responsabilidade. Tem um autor, tem alguém, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nisso, Oswaldo Oliveira, infelizmente já falecido, mas é uma das maiores autoridades em organizações em redes distribuídas, tem muito material dele online, tem vídeos bem legais, inclusive. É um cara que pregou muito essa visão das organizações em rede distribuída, muito antes da gente estar vivendo esse movimento que a gente está vivendo agora. Então, para mim, o tripé é esse. Eu tenho as novas tecnologias, primeiro. Então, a gente está aqui falando, tem 30, 40 pessoas aqui online, e a gente está usando uma tecnologia para isso. Essas novas tecnologias tem que andar junto com essas novas organizações que trabalham de um jeito diferente e que levam uma nova mentalidade consigo. Né? E a agilidade está vinculada também a essa nova mentalidade, a gente já vai falar sobre isso. Para entender como isso aconteceu ao longo do tempo, vou citar um cara chamado Ash Maurya, que é o pai do Lean Canvas, e ele fez uma palestra na South by Southwest em 2019, se eu não me engano. Esse ano não teve, foi na do ano passado. Esses slides são da apresentação dele. Inovação contínua. A forma como a gente trabalha mudou. A gente trabalhava por eficiência na década de 50, passamos a trabalhar de forma prescritiva por antecipação na década de 70, começamos a trabalhar no início dos anos 2000 de forma iterativa e agora a gente trabalha de forma contínua. Desenvolver negócios inovadores, tu não pode fazer isso por antecipação, tu tem que fazer de modo contínuo. E aí veio o Eric Rice e colocou isso de forma explícita, disse, olha, tá aqui, o método é esse. Então tem muito a ver a relação de agilidade, da forma como a gente entende, desde o início dos anos 2000, e a evolução disso para o conceito de Lean Startup do Eric Rice. Né? E aqui dá para ver também graficamente, é isso. Ou seja, eu preciso ter várias fases de entender o que se quer, de construir, de validar. Isso me parece, neste estágio, talvez vocês já tenham tido outras conversas em outros bootcamps que isso foi reforçado, então eu só quero trazer isso porque, assim, acelerar um negócio nos dias atuais não é waterfall e não é, eu diria assim, não é nem ágil no conceito dos ciclos iterativos, mas é uma lógica de ágil contínua, é uma combinação desses dois carinhas aqui, do ágil com o Lean Startup. Então, o modelo total diferente, primeira coisa. E eu tenho 3 palavrinhas que eu sempre gosto de trazer quando eu falo de agilidade, que é transformar, inovar e agir. As 2 primeiras são fáceis de entender. Para transformar, inovar e agir, primeiro, lembrem lá do nosso menininho na balance bike sem pedal. Eu tenho que reencontrar meu ponto de equilíbrio nesse mundo que está mudando. E, de novo, eu vou fazer referência ao Deming. O Deming, quando ele descobriu os conceitos de agilidade, ali no final dos anos, ali em 2008, 2009, ele bateu na porta dos executivos e disse assim,
Gente, tem um negócio muito legal que está surgindo ali na área de tecnologia, eu acho que vocês têm que olhar para planejar o futuro da gestão nos ambientes de vocês. E aí a gente está falando, a lógica do ambiente aberto em organizações, como eu já citei a ThoughtWorks, quando veio para o Tecnopuc em 2009, ela foi a primeira empresa do Tecnopuc a adotar um ambiente aberto, que a gente não tinha, e depois outras seguiram essa tendência. Não estou nem avaliando se é bom ou não, mas só que foi uma das precursoras. E esse livro do Gestão Radical, do Radical Management, o Denning publicou em 2010. O que ele fez? Ele disse assim, eu queria falar sobre gestão ágil, mas eu não consigo porque existe muito preconceito por essa, digamos assim, isso ter vindo da área de tecnologia. E ele resolveu falar disso, mas não chamar disso. Então ele escreveu a gestão radical, reinventando o espaço de trabalho para o século XXI. 2010. Já estávamos 10 anos no século e ele escreveu em 2010. Só que, de novo, a resistência por entender. E aí ele começou a escrever. Por que eu digo que é um dos autores que eu mais gosto? Porque ele escreve de uma maneira muito fácil, ele nos faz pensar em muitas coisas que não são necessariamente técnicas, trabalha muito a questão da gestão em diferentes níveis. Ele escreve para Forbes e esses artigos são gratuitos. Então, vocês podem acessar lá. Aqui eu peguei só 3 exemplos. Por exemplo, a discussão dele dos níveis hierárquicos. Gerentes odeiam a agilidade porque a gente está diminuindo níveis hierárquicos. Então, eu estou fazendo gerentes deixarem de ser gerentes. Então, eles odeiam a agilidade. E outras reflexões que ele faz. Realmente recomendo. Daqui a pouco tem mais um livro dele. E aí, fazendo um gancho com a palestra do Luiz. O Luiz falou, eu acho que ele mostrou a capa da Harvard Business Review de 2018 ou 2017, falando de artigos sobre agilidade. Para mim, o ano em que a coisa começou a realmente a ser incorporada como uma lógica, como uma tendência de gestão, foi em 2016. Esse artigo é de 2016, esse que vocês estão vendo aí. Tendências em agilidade, um resumo das principais palestras que foram feitas na trilha sobre o futuro da agilidade na Agile Conference. Eu coordenei com mais 3, um finlandês e uma chinesa, essa trilha, junto, e uma apresentação falava da disrupção digital e a relação com a agilidade. Tá? Esse trecho é desse artigo. Então, para mim, ali teve o artigo da Harvard Business Review também falando de agilidade, e teve alguns outros eventos que, para mim, me deu o clique. A gente está entrando numa nova fase de agilidade, e essa fase se chama agilidade, eu diria assim, mais corporativa, agilidade na empresa inteira, e para valer. Então, o mindset ágil vai ser criado para que as pessoas se tornem, a disrupção digital aconteça. A gente está falando 4 anos antes da pandemia. Então, é sempre importante reforçar isso, porque o que a gente tem aqui é uma aceleração de tendências que já estavam sendo discutidas. Bom, e aí, claro, aí o Denning não se deu por vencido. Em 2018, ele finalmente publicou a Era da Agilidade, como empresas inteligentes estão transformando a forma que o trabalho é feito. Esse livro dele, recomendo também, para quem quiser ter um interesse. Ele escreve numa linguagem, como eu falei, bastante fácil, e eu acho que não tem tradução ainda desse livro. Bom, quais são as fases, então? Primeira década, agilidade operacional. Eu implemento agilidade nas equipes, eu estou chamando aqui de bottom management. Segunda década, o corporativo organizacional. Eu transbordo a área de tecnologia e levo agilidade para a empresa inteira. Eu estou chamando de middle management. O que a gente está começando a viver? A agilidade estratégica, que é influenciar a estratégia da empresa a partir dessa visão ágil. E aí entra a fala 100% do Pavanello. Agile Business Owner, agilidade de negócio, se faz com líderes de negócio. Isso a gente vai começar a viver. Aí vocês podem se perguntar assim, tá, mas Rafael, vamos com calma. Eu estou aqui tentando acelerar minha startup, tentando organizar meus processos. Por mais que a gente já tenha passado a década para discutir isso intensamente, como eu disse, nós estamos em tempos diferentes entre empresas e entre domínios. Então, vocês não têm que começar a trabalhar com agilidade estratégica, você só tem que entender que a agilidade estratégica é um tema que está começando a entrar cada vez mais em evidência. Mas talvez, antes de pensar em agilidade influenciando o negócio, vocês têm que pensar em agilidade do ponto de vista da forma como vocês vão fazer o MVP de vocês.
Tá? Bom, aí o Steve Denning ele diz assim, existem 3 leis da agilidade. A lei do cliente, eu tenho que agregar, para tudo que eu faço, eu tenho que agregar valor ao cliente ou ao usuário final. O ROI não é o objetivo, o ROI é a consequência, é resultado. A lei da equipe pequena, tem que ter equipes pequenas multidisciplinares, trabalhando de forma iterativa e incremental, e a lei da rede, gestão horizontal versus vertical. A gente acabei de dar o exemplo do Tecnopool, que é um exemplo claro, real, de gestão horizontal. Então, o que é agilidade operacional? É uma mentalidade mais essas 3 leis. Eu faço para agregar valor em equipes pequenas, de forma iterativa e incremental, e dentro de uma lógica horizontal. Então, isso é transformar e isso é agir. Ou seja, eu estou transformando a partir de uma ação concreta. É uma quebra de paradigma, é legal, é necessário, é uma questão de sobrevivência em muitos casos, não necessariamente gera o ROI. Fazer de novo referência ao Agile Business Owner. Não necessariamente isso vai me dizer, isso vai me fazer refletir sobre a estratégia que eu estou adotando. E aí o Denning trouxe esse conceito da agilidade estratégica, que é inovar nos negócios para gerar novos clientes a partir de uma visão sistêmica de agilidade. O famoso pensar fora da caixa. Então ele só colocou mais um ponto aqui na equação, que é a mentalidade ágil, as 3 leis e mais o foco no retorno. Ou seja, qual é o resultado disso para o meu negócio? Eu estou fazendo por quê? A gente tá validando um MVP da startup. Legal. O ambiente de trabalho é super legal, a gente está conseguindo fazer e entregar valor. Tem resultado? Não tem. Bom, se não tem, então eu estou lá com a agilidade estratégica e vou repensar. Para que caminho? O famoso pivotar. Né? O próprio Denning faz referência para quem já leu o livro do Oceano Azul, né? A famosa referência entre o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Ele mesmo diz isso. A agilidade estratégica é quase que uma complementação do que a gente conhece pela busca de um oceano azul. Então, são as 3, né? Ou seja, eu estou me transformando a partir de uma ação concreta e buscando algo inovador. Quebra de paradigma. E por que a gente trabalha com agilidade? Porque eu sempre vou ter mudança. Eu imagino que vocês, trabalhando com aceleração, com as startups de vocês, não imagino que vocês vão acertar de primeira. Nem sempre vocês vão acertar de primeira e nem sempre com essa ideia. Então a gente tem que ser muito bem receptivo às mudanças. Vocês não sabem, vocês têm que fazer o famoso cust dev, vocês têm que buscar entender quem é o cliente de vocês e para quem vocês trabalham. Vocês vão dizer que vão fazer uma estimativa que não vai se confirmar, e isso não é erro, isso é absolutamente o padrão esperado, ou seja, estimativa não é algo para acertar, é algo para errar menos. Quem acha que estimativa é para acertar é uma falsa expectativa que muito provavelmente não vai se confirmar. As pessoas são diferentes e os recursos são escassos. Isso aqui eu coloquei só para registro, porque como depois eu vou deixar os slides, mesmo que fique gravado, é legal, depois se vocês quiserem. Eu sempre gostei de entender o histórico por trás. Aqui tem um post do Alistair Cockburn. Eu acho que isso aqui foi em fevereiro de 2019 ou 2018, quando o Manifesto... Não, 2019, quando o Manifesto fez 18 anos. Compartilhando algumas coisas muito legais de bastidores, do planejamento do evento lá de Salt Lake City, acho que 11 e 12 de fevereiro de 2001, quando eles se juntaram, né, a turma lá do Manifesto Ágil se juntou para passar um final de semana num resort e propor o famoso Manifesto Ágil. Né? E aí tem vários posts, o Martin Fowler, que é um dos signatários, tem vários links que depois, de novo, não vou aqui me aprofundar, mas se quiserem, desde entrevistas com os autores do manifesto, entender um pouco do que está por trás disso. Eu vi na apresentação do Luiz que ele falou dos princípios, mas eu vi que ele falou do Heart of Agile, mas ele não falou dos valores, ou eu passei batido. Então é só recuperar. Os 4 valores do manifesto. As pessoas e as interações são mais importantes que processos e ferramentas. Entregar projeto, troquem software por projeto, o software é o termo original. Projeto funcionando é mais importante do que documentação abrangente. Colaborar com o cliente é mais importante do que negociar contrato e responder à mudança é mais importante do que seguir plano. Não significa que eu vou fazer o que está em cima e não fazer o que está embaixo. Eu vou ter que ter contrato, eu vou ter que ter plano, eu vou ter que ter... Mas é mais importante a interação do que o processo. O processo ele muda.
Né? Então, o manifesto ele foi trabalhado dessa forma. E aqui, para mim, é a chave, eu realmente acredito nisso, para interpretar a agilidade. Eu até vou falar, aqui agora no final da apresentação, eu vou trazer exemplos de frameworks, toolkits, ferramentas ágeis. Só que essas práticas elas vão mudar ao longo do tempo. Para que vocês realmente tenham benefícios ao incorporar agilidade dentro da prática de desenvolvimento e gestão das startups de vocês, a gente tem mentalidade, valores, princípios para depois derivar as práticas. Se vocês saírem trabalhando alguma prática específica do Scrum sem entender por que existe do ponto de vista de princípios, valores e mentalidade, vocês vão ser um robô fazendo alguma coisa talvez porque alguém faz, ou porque alguém disse que é legal, ou porque o Luiz, o Rafael e mais alguém aqui nos bootcamps falaram para vocês. As práticas são consequências de um entendimento desses primeiros 3. Por que eu digo isso e enfatizo isso? Em 2015, o Gartner disse o seguinte: 75% das áreas de tecnologia das empresas do mundo inteiro vão adotar métodos ágeis em 2018. Ele fez uma previsão de 3 anos. Mas ele disse o seguinte: menos de 50% vai se beneficiar por causa de cultura e comportamento. E a cultura não é aquela entidade que ninguém conhece. A cultura são vocês, somos nós. Nós fazemos a empresa. Cultura é aquilo... Eu gosto de uma definição de cultura que é assim: cultura é aquilo que a gente faz sem ninguém dizer. Então, cultura e comportamento é muito importante, mais do que as práticas. Se a gente não entender isso, 90% vai falhar. Bom, e aí está a diversão. Como o Léo me pediu para falar sobre métodos ágeis de gestão e liderança, esse é um slide que tem 40 métodos ágeis. Então, eu vou gastar o restante do meu tempo, mais uns 5, 10 minutinhos, vou explicar os 40 em detalhes. Léo, dá para gastar mais umas 3 horas, aí a gente pode falar dos 40. Olha, gostaria. Seria ótimo se nós pudéssemos ficar a noite inteira aqui tendo essa aula. Mas, infelizmente, o nosso tempo é um pouquinho mais curto. Por que eu trago isso, tá? Isso que está acontecendo no mundo assim, aqui são vários métodos. Aqui está o Scrum, ó. Tem o Scrum, tem o XP, tem métodos específicos para excelência técnica e engenharia de software, tem os de escala, Safe, tem o Less, tem o famoso, já vou falar do Spotify, a squadificação da estrutura das empresas. Enfim, podemos ficar aqui falando bastante sobre isso. É importante entender os métodos? É importante, mas é importante entender valores, princípios e mentalidade. O método é o que vocês vão fazer, desde que vocês entendam o porquê. E eu reforço isso sempre quando eu falo. Não adianta eu falar aqui de Scrum, o que, se vocês não entenderem por quê. Vou pegar uma das aceleradas desse nosso programa do BRD Labs. Aí vocês vão dizer: quero usar Sprint Plan, usar as práticas do Scrum. Legal. Antes de dizer o que, se perguntem por quê. E aí, comecem com o método. O Scrum é largamente o método mais utilizado, porque ele é o mais simples de entender, porque ele é o mais conhecido, porque ele é o mais famoso, é o mais intuitivo. Ele trabalha assim, se eu estou começando, é o que todo mundo recomenda, mas já tem gente que, quando eu chego no limite com o Scrum e eu evoluo para Kanban, eu tenho o Discipline Agile do Scott Ambler, que trabalha muito uma visão de o método se adapta à minha realidade, eu tenho que saber avaliar isso. Então, é muito importante, na verdade, vocês terem essa visão agnóstica e essa visão holística de que existem várias soluções. Se eu fosse recomendar alguém que nunca trabalhou com agilidade, eu diria: comecem por Scrum. Mas não é só o Scrum que vai levar vocês a um nível de excelência lá na frente. Ele vai contribuir numa parte e vocês vão sentir necessidade ao longo do caminho. Spotify. Adoro falar do Spotify. Esse artigo do Knieber, que é um dos consultores que trabalha com o Spotify, é de 2012. Esse artigo dele com o vídeo viralizaram por uma consultoria multinacional. E aí se começou essa visão de que vamos squadificar as empresas. E aí sabe o que as empresas começaram a fazer? Chamar tudo de squad. Na verdade, eles não mudaram uma vírgula na sua estrutura organizacional. Só que eles trocaram departamento de RH por squad de RH. Departamento financeiro por squad financeiro. Ou seja, não entenderam nada. E além de não entender nada, isso aqui traduz uma cultura que se tentou colocar no Spotify.
Existem artigos que descrevem que muitas dessas coisas no próprio Spotify não deram certo. E tem um amigo, grande amigo meu, o Alexandre Magno, que é um dos pioneiros em agilidade no Brasil. Ele tem uma visão que é a visão de prática emergente. E ele usa o modelo do Spotify para dizer exatamente isso. A gente pode sair dessa conversa hoje e vocês dizerem assim, eu vou copiar o modelo do Spotify. Aí o Magno diz o seguinte, impor algo em ambientes complexos não vai funcionar. É uma utopia. Porque a gente até pode copiar o modelo do Spotify. Vai estar alinhado ao problema, mas não com a cultura. Vou ter problema porque a cultura, as pessoas não vão estar preparadas. Vai ser legal copiar, mas não tem problema para resolver. Eu vou fazer porque eu ouvi o Rafael e o Parzanello falarem tanto que, puxa, parece ser legal. Mas eu não sei porquê, eu só sei o quê. A prática copiada pode ser legal, mas eu não conheço o problema que eu estou tentando resolver. E a prática copiada é ótima, mas vai ser inútil sem a gente se assumir do jeito que a gente é. O resumo dessa reflexão do Magno é práticas emergentes. Entendam o porquê e entendam como isso se aplica à realidade de vocês. Tá? Bom, o Gardner tentou juntar agilidade com Lean Startup e conectou também o Design Thinking. Eu não sei, agora não me lembro de cabeça se já teve ou se vai ter Bootcamp de Design Thinking. Não teve, Rafael. Se tu quiseres falar um pouco sobre, fica à vontade. Então assim, Design Thinking é o quê? É uma metodologia para, de forma empática, trabalhar a exploração de ideias usando processos criativos. Então eu vou entender o problema, idear problemas para propor possíveis soluções para esse problema. É uma abordagem de design com grande influência da criatividade. A principal referência do Design Thinking é a Day School lá de Stanford. E aí o Gartner fez o seguinte, olha só, eu tenho duas etapas bem claras. Eu tenho que entender qual é o problema que eu estou resolvendo, então eu vou usar o Design Thinking. Eu tenho que propor soluções para o meu problema. Eu vou usar o Lean Startup para fazer MVPs e testar quais dessas soluções podem ser possíveis. E ao descobrir uma dessas soluções, eu vou usar a agilidade para, em ciclos curtos, executar essa solução que eu criei. Esse é o resumo dessa junção que o Gartner propôs para esses três conceitos. Tem muita startup usando Design Thinking. Bom, nem startup nem se fala. E aí parece fazer sentido. Claro que isso aqui é muito teórico. Na prática a gente sabe que as coisas muitas vezes não são como a teoria, mas o conceito é interessante para inspirar as reflexões daquilo que vocês estão fazendo nas empresas de vocês. E aqui o framework mais famoso, né, o Scrum. Então, o princípio básico do Scrum é o seguinte. Vamos pensar nas startups. Eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer na minha startup. E aí o Scrum chama isso de Product Backlog. Esse Product Backlog é mantido por aquele que entende do negócio, que o Scrum chama de PO, de Product Owner, dono do produto. De todas essas coisas que eu quero fazer, eu vou pegar aqueles itens de mais alta prioridade e vou detalhar essas atividades através de uma dinâmica de Sprint Planning e vou formar o meu Sprint Backlog. O que é o Sprint no conceito do Scrum? É uma iteração, ou seja, é uma fase curta, geralmente de até um mês, em que eu vou pegar itens de mais alta prioridade do backlog, que caibam nesse até um mês, pode definir 2 semanas, se for o caso, e ao priorizar isso eu vou detalhar em atividades e vou rodar uma iteração, uma sprint. Essa sprint vamos supor que ela dure um mês, nesse time Scrum, eu vou a cada 24 horas fazer uma reunião de acompanhamento que dura 15 minutos, uma reunião só para compartilhamento rápido de status de tudo que está acontecendo e eventuais problemas e correções de rota. Terminou esse um mês, eu vou chamar o meu PO, no nosso caso pode ser alguém interno, pode ser o potencial cliente, pode ser para mostrar aquilo que foi feito, pegar feedback, ver se daqui a pouco eu não posso, se a gente gerou um MVP, já com uma sprint, se eu não posso botar esse MVP no mercado e ver o que acontece, gera um incremento do produto, faço uma retrospectiva com a equipe para ver o que funcionou e o que não funcionou, volto para a Sprint Planning e vou para os próximos itens mais prioritários do backlog. Percebam na minha fala que eu estou usando o termo mais prioritário, ou seja, eu não vou necessariamente desenvolver tudo que está no backlog. Eu vou fazer sempre o que é mais importante em ciclos curtos. E quando é que eu paro? Ou quando eu vencer todo o backlog, ou quando acabar o dinheiro da minha startup, ou quando acabar o tempo que eu tenho para entregar alguma coisa. Eu vou ter alguma barreira, algum critério, eu vou ter para parar. O que o Scrum faz é assim, ele
ele compartimenta, ele particiona essa reflexão, essa dinâmica em itens de mais alta prioridade que eu vou quebrando e detalhando. Ou em resumo, se eu fosse resumir, é assim: planejo o que eu sei e adapto o que eu não sei. Eu quebro em partes menores e vou incrementando a entrega. E às vezes eu tenho um MVP depois de um mês, às vezes eu tenho que juntar 2, 3, 4 sprints, então eu vou ter 4 meses de trabalho dentro da startup em sprints de um mês, e logo depois eu vou gerar um MVP e eu vou incrementando esse próprio MVP. O Scott Ambler, que é esse cara aqui da foto, ele propôs há muito tempo atrás o Discipline Agile. O PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, comprou o framework, o Discipline Agile do PMI, do Scott Ambler. Hoje ele é vice-presidente do PMI para coisas específicas vinculadas ao Discipline Agile. O que é o Discipline Agile? Como o próprio Scott Ambler diz, é um toolkit, ou seja, a gente pega a nossa realidade. Então, isso aqui é material do próprio DA. Tamanho da equipe, complexidade do domínio, complexidade necessária, distribuição da organização e distribuição geográfica. E no início de um projeto, a partir disso, eu vou escolher qual o ciclo de vida que eu quero, se é mais ágil, se é mais lean, ou seja, se é mais longo prazo, se é mais curto prazo em fases estanques, se é um ciclo exploratório, aí tem muito de lean startup aqui, se é um ciclo contínuo ágil ou um contínuo lean. De novo, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu estou trazendo só para que vocês entendam o que tem por aí publicado. E aí tem os princípios do disciplinário. Os princípios, muitas coisas. O Be Awesome tem a ver com o Modern Agile que o Parzanello falou na palestra dele. Seja pragmático, escolha boa, otimize o fluxo, promessas e guidelines. E o princípio de tudo é o que ele chama de, aqui não tem, mas é o WOW, é o Way of Working, ou seja, Choose Your Way of Working. A partir do cenário que você tem, escolha ou defina a sua forma de trabalhar. Kanban, tem a LKU, Lean Kanban University. O que a gente tem que cuidar, e por isso que eu sempre digo que a gente tem que ser agnóstico e fazer o que funciona para a gente, olhem só como é que o método de Kanban se vende. Um caminho alternativo para agilidade. A gente tem que, assim, Kanban é muito mais vinculado a descobrir qual é o fluxo com a minha capacidade. O Kanban tem a ver com o flow, e o Scrum tem mais a ver com fases curtas de agregação de valor. E aí a gente pode viajar. O Flight Levels usou os conceitos de Kanban, o Klaus Leopold, que é um cara super respeitado na área de Kanban, e criou os níveis que ele chama de flight levels, né? O nível de operação, de coordenação, de estratégia, para definir ou dividir quais são as expectativas que eu tenho como empresa, como é que acontecem as coordenações entre tudo isso. Isso não é um método ágil, o Kanban não se define como método ágil, mas essas coisas todas tangenciam. Eu estou falando de gestão e liderança na prática para o século XXI. E o Agile Business Owner, né? Que é um modelo que o Luiz começou. Eu tenho apoiado desde o início e trabalhado com ele. Na verdade, a gente trabalha há bastante tempo nisso, e há uns 2 anos eu provoquei o Luiz e disse assim, cara, o Luiz trabalha com agilidade de negócio há muito tempo. E se a próxima década é agilidade de negócio, por que não entender o Agile Business Owner como o próximo papel a trabalhar isso? Até recomendo, se alguém de vocês tiver interesse, vai ter um evento que o Luiz vai promover, que é o primeiro Summit do ABO, que agora é em dezembro. Nesse evento, eu vou fazer uma palestra exatamente sobre as 3 décadas de agilidade. Mas, para quem tiver interesse em discutir agilidade no nível de agilidade de negócio, recomendo ficar próximo dessas ações que o Luiz está fazendo. No Brasil, honestamente, é uma das principais referências. E o que eu sempre digo, essa semana eu estava dando uma palestra sobre agilidade, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje no mercado é entender o porquê. É entender do ponto de vista de negócio e depois de requisitos, o que eu quero, o que o meu cliente quer. Não é sair fazendo, é entender por que eu quero para depois ver como fazer. E aí, encaminhando para o final, entender, gente, que a transformação
a gestão e liderança, transformar isso nos projetos de vocês, não é uma curva perfeita, um exponencial perfeito. Na verdade, a gente tem a curva de Tuckman ajuda a nos explicar isso. A teoria do Tuckman é a teoria da formação dos grupos, né? Forming, storming, norming e performing, as 4 fases de transformação dos grupos. Eu sempre vou ter uma fase de storming. Nós tivemos na pandemia a fase de storming. Ontem eu fui entrevistado por um pesquisador, uma pesquisadora que está tentando mapear o que aconteceu nos últimos 7 meses de isolamento físico. E ela dividiu isso em 4 fases. Pré-Covid, fase de choque, que eu chamo de medo, depois a fase do pós-medo e a fase do pós-Covid, que a gente ainda não está. Então, o choque é a fase do storming. A gente teve que se virar. Tem muita gente que não sabia o que fazer, foi para casa. Será que vai ser demitido? Será que não vai ser? Será que eu vou continuar com os projetos? Como a gente vai fazer o BRD Labs funcionar à distância? Se lança, se não lança? Ou seja, a gente tem o storming em qualquer situação. Quando a gente está formando grupos, quando a gente está começando um projeto. A questão não é evitar o storming, mas é fazer com que o storming exista. Ele pode ser encurtado, mas a partir do storming a gente reconheça o quê? Que a gente, quanto mais a gente reconhece que está na fase do storming, na verdade a gente está próximo de chegar numa fase de normatização, de normalizar, de definir regras básicas para que aquilo funcione. Tá? Em transformação ágil, processos de transformação digital, de modelos de gestão, isso funciona. E se a gente não entender que o storming está presente, achar que tudo vai dar certo de primeira, a gente vai ter surpresas negativas. Aqui um exemplo prático de uma turma de alunos. Cada final de sprint a gente pedia para eles marcarem lá com pontinhos, estavam felizes ou tristes. E olhem só aqui o Tuckman aparecendo. Lá na iteração 2, a maioria estava triste. E aí a gente chamou eles para conversar. Então, tem formas super simples, tão simples quanto essa, de mapear, de saber como é que está o clima organizacional. Para fechar, e a gente abrir para uma conversa, tudo que eu falei é um processo gradual. Isso não é dado, isso sim é uma tendência, a gente tem que se adaptar pelos gestão para os desafios que a gente vive e que foram acelerados pela pandemia. A gente, de fato, entrou no século XXI para valer, antes a gente estava ainda com resquícios do século XX. Lembrem que a agilidade virou mainstream, mas é muito importante que vocês saibam responder por quê antes do quê. E lembrem dos 3 pilares, não adianta só focar em novas tecnologias ou em nova mentalidade sem entender, não adianta focar só em um, a gente tem que entender a combinação desses 3, porque é a combinação desses 3 que vai fazer a gente se posicionar e a gente conseguir se adaptar a esse mundo cada vez mais acelerado. E por fim, eu só estou trazendo os principais pontos da minha fala. Mindset, ou mentalidade, valores e princípios, são extremamente importantes, eu diria até mais importantes no início, do que sair buscando que método a gente vai adotar ou implementar. E lembre, tudo isso só faz sentido se eu estiver disposto a buscar um novo ponto de equilíbrio. É isso. Tentei aqui voar para fechar em 50 e gastar bastante tempo aí conversando com vocês.